Olá, está no ar mais um projeto Arquivo Mídias. No programa de hoje, iremos abordar o avanço do reality show na televisão brasileira e outros assuntos que abordam estes aspectos. Neste primeiro bloco, veremos como o avanço da tecnologia e das emissoras influenciam a audiência e os telespectadores, modificando a forma das pessoas pensarem. Você sabia que o primeiro reality show foi em 1973? A televisão busca projetos que funcionem e captem a audiência. No Brasil, esse formato vem ganhando espaço a cada ano. Confira agora um pouco dessa história onde tudo começou. Atenção! Alguma coisa assim pra quê? Eu vou indicar a Milena. E você, pro resto da sua vida, vai ser a da Juliana. Aproveite. Vinha Carvalho. Boa noite. Quem dera pudéssemos ser uma pessoa diferente e estar dentro de uma casa sendo vigiada pelo Brasil inteiro? No programa de hoje falaremos sobre esse formato que vem ganhando o público brasileiro, o reality show. Hoje iremos abordar o seu sucesso, saber se a edição do programa manipula a sua audiência e ainda receber aqui no estúdio um ex-participante do Big Brother Brasil, que irá nos contar um pouco sobre a sua estadia na casa e outras curiosidades. Não saia daí, o programa Segundo Olhar está no ar. A história da televisão influenciou e modificou nossas vidas, transmitindo programas de auditórios, telejornais, musicais e novelas na sua sala de estar. A televisão que quebrou barreiras, mostrando o homem pisando na lua, é a mesma que te mostra boas imagens, além de cenas de guerra e violência. Esta é a televisão que modifica até hoje a forma das pessoas pensarem. Não podemos classificar quem inventou a televisão, pois essa experiência foi feita por diversos profissionais para que chegássemos a essa invenção. Pois a cada dia que passa, nos surpreendemos com o que vemos na televisão. A primeira transmissão de um programa de TV foi feita na Inglaterra no ano de 1927. No Brasil, o responsável pela sua chegada foi o empresário e jornalista Francisco Assis Chateaubriand, que na década de 1950 inaugurou a TV Tupi. Quem nos conta sobre o início da evolução da TV é o professor especialista em comunicação José Carlos Aronchi. O início da televisão brasileira, então, foi caracterizada por programas musicais, por programas de auditório, por programas de calouros, né, por humorísticos. O coronel tá mais gordo, né? Muito obrigado. O coronel não engorda de ruim. Muitos deles que já faziam sucesso no rádio e tiveram adaptado apenas a linguagem televisiva. Vai continuar o programa Silvio Santos Diferente pela Rede Tupi de televisão para todo o Brasil? A partir da década de 60, a televisão brasileira começou a sua fase industrial, com a produção de programas e de capítulos de novela em larga escala. Eles vão voltar para Piratininga. Estão muito enganados. Nossos homens apertam o cerco. Nenhum paulista escapa com vida das Minas Gerais. Vós, Messê. E vós, Messê, também. O desenvolvimento da tecnologia também possibilitou a implantação de novos programas, né? Por exemplo, a cobertura de eventos esportivos ao vivo, a transmissão ao vivo de eventos esportivos, que deu um grande impulso para a televisão brasileira, a produção de telejornalismo com videotape, né? Antes, né, na década de 60, era somente com filme, com película, que era muito caro. Então, o desenvolvimento da tecnologia também permitiu o desenvolvimento da televisão, a redução de custos, né, e a organização de todo o parque técnico.
década que começou uma análise da programação com a proposta de verificar as tendências dos gêneros e formatos da televisão, devido à necessidade de separar os programas para cada público específico em seus respectivos horários. O resultado disso conseguimos perceber até os dias de hoje, até mesmo em programas distintos para os patrocinadores. E para entender esse tempero de saladas dos gêneros, Aronque cita seus elementos principais. Bom, para entender categorias, gêneros e formatos, você precisa assistir televisão, né? Se você gosta do gênero esportivo, não é só assistindo esportes que você vai entender toda a mecânica da televisão. Deve assistir esportes e esportes em vários canais, como também deve assistir novelas, documentários, telejornal, programas infantis. E só assim, né, comparando um formato com outro, a forma, o posicionamento de um apresentador de um programa de auditório com o posicionamento de um apresentador de um telejornal, é que você vai entender todo esse mecanismo de categorias, gêneros e formatos de televisão. Durante o passar dos anos, os gêneros e formatos tiveram um desenvolvimento fundamental dentro da televisão, pois diversos programas foram criados para um público específico. Boa noite, senhoras e senhores, garotas e garotos! Como os programas dominicais, os infantis, auditório, entre outros. Fazer a homenagem A França enfrentou as Ilhas Faroé. Quanto tempo vocês estão juntos? 12 anos. Não só o público exigia uma grade horária apropriada, mas os anunciantes queriam saber para quem sua marca seria mostrada. E devido a essa organização, inúmeros formatos foram criados. A pergunta é a seguinte, você mudou depois de fazer sucesso, Sérgio? É claro que não. Então vamos falar sobre reality show, que começou em 1973, quando uma família norte-americana resolveu exibir seus conflitos familiares em público para a televisão, uma série chamada An American Family, exibida pelo canal PBS. O público acompanhou o processo de divórcio do casal e ainda a descoberta que um dos filhos era homossexual. Pronto, iniciou-se a onda de reality shows que vem tomando a audiência de diversos países. No Brasil, esse formato vem ganhando espaço a cada ano. Não é algo genial, mas a televisão precisa de projetos que funcionem e captem audiência. Meu voto vai pra Jússi. E vale R$1 milhão. Bem-vindos de volta. Todas as atitudes, quando tu acaba de pedir desculpa, tu vem, por que tu não deixa eu sair de óculos? Eu tô saindo da parada, mané. João, você tá demitido. Abrem-se as porteiras da Fazenda! Mas o que é necessário para realizar este formato? Quantos profissionais estão envolvidos? O diretor Rodrigo Carelli, do reality show A Fazenda, conta os detalhes de uma mega produção. Olha, a gente tem uma equipe de 210 pessoas ao todo, né? Divididas em alguns departamentos. Tem a produção propriamente dita, que cuida da montagem das festas, da montagem das provas, de tudo funcionar no set do Brito, no campo de provas. Tem uma equipe, tem a equipe de direção, porque eu sou o diretor-geral, mas eu tenho uma equipe de direção. Pra você ter uma ideia, são 2 diretores abaixo de mim, que são o Rogério e a Chica Barros. Abaixo deles tem mais 5 diretores assistentes que ficam no switcher. Switcher é a central técnica, né? A central onde a gente vê as 40 câmeras em 2 switches separados. Então é um esquema gigante, é uma nave espacial mesmo. No Brasil, o primeiro reality show transmitido sem muito sucesso foi o Na Real MTV. Mas foi em 2001 que o Brasil parou para acompanhar um reality show transmitido pela emissora SBT, o famoso Casa dos Artistas. Um fenômeno que rendeu a maior audiência do SBT, alcançando 47 pontos e pico de 55 no Ibope. Deixa a voz. Gente, pelo amor. Eu vou deixar ela acabar de falar, depois eu volto pra sala porque eu não aguento ouvir nem a voz dela.
Eu quero o seu bem pra sua vida. Eu quero que você seja muito feliz. O jogo, pra mim, acabou. Você não precisa mais jogar comigo. Eu não tô jogando, Nana. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Só isso na minha vida. Eu só busco isso dentro de mim. Só. E quebrou uma marca que a Globo protegia durante 29 anos aos domingos. O diretor Rodrigo Carelli conta como foi a experiência do reality. A Casa dos Artistas, a gente teve que partir do zero para criar tudo aquilo, né? Criar todo aquele universo que, apesar de já existir no mundo o Big Brother, quando a Casa dos Artistas surgiu, a casa tem características que o Big Brother não tinha, como, por exemplo, as festas semanais, temáticas e tudo isso a gente inventou na Casa dos Artistas. Depois o Big Brother incorporou. Tô um pouco de saco cheio dessa história toda. História do quê? Tudo. Incomodando frequentemente sua maior rival, a Rede Globo, que em 2002 se manifestou comprando o formato Big Brother da empresa Endemol. No Brasil, foi lançado como Big Brother Brasil, o BBB. Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria? Ana. Sem já, não, sem já. Entre o bem e o mal, 21, X9, fofoca. Você tem, é uma aposta, então você aposta uma coisa que vale de suma importância. Ir até o final, se quiser vencer. 1 milhão é, diga-se de passagem, muito merecidamente do alemão. Um sucesso exibido até os dias de hoje, com uma edição a cada ano. Em sua primeira edição, o BBB1 atingiu um novo recorde, com 59 pontos em sua audiência, o que representa 3.540.000 residências acompanhando o programa na Grande São Paulo. 68% dos votos. O vencedor do Big Brother Brasil é o Kleber Bambam! Para falar desse novo sucesso da televisão, Aronque classifica o formato como um produto internacional rentável, que passou a fazer parte das grandes redes de televisão. Bom, não só o reality show que teve uma boa aceitação do público brasileiro, né? Muitos outros formatos também tiveram. A partir do momento em que o formato passou a ser um grande negócio, um produto negociável internacionalmente, as grandes produtoras internacionais passaram a registrar patente desses formatos e exportar esses formatos. Um deles, né, que é o mais evidente, é mesmo o reality show, porque ele permite também uma gama de produtos, né, dentro desse programa que rentabiliza a própria produção. Então, um programa como o reality show, ele pode incluir dentro dele o merchandising, né, e isso acaba fazendo parte das atrações. É bom porque aumenta a receita, né, desse produto e também permite, né, um investimento maior sobre essa produção. A cada edição, o formato se inova, com mudanças de regras, números de participantes, câmeras de últimas gerações. E aí, você curtiu o primeiro bloco? Vamos entrar um rápido intervalo e voltamos já já.
Voltamos com o projeto Arquivo Mídias e neste segundo bloco abordaremos sobre a produção e se existe manipulação de imagens ou não. E aí, você aceitaria entrar na casa mais vigiada do Brasil? Expor suas intimidades e conflitos para se tornar um milionário? Continue com a gente e confira também a história de quem se arriscou. A tecnologia atual permite que os produtores tenham, além das câmeras trabalhando simultaneamente, o controle da mesma central, o que dá condições de editar com a ajuda de programas que trazem imagens, por comando de palavras-chave. Embora oficialmente a edição de um reality show seja feita de maneira a preservar o caráter autêntico da ação dos participantes, questões sobre o grau de realidade sempre são levantadas. Não faz efeito! Olha aí, não faz efeito! Otário! Enfia tua língua na orelha! Você pode parar? Ele não conversa igual homem. Você é ridículo. Vai escovar o dente. Seja homem, compadre! Eu sou homem, meu. Porra! Eu sou homem, tu meu. fode! Você que não tá sendo homem, vai seu tomar bosta. no... Hoje podemos classificar o Big Brother Brasil como um reality show de maior sucesso no Brasil em audiência. Grandes empresas apostam nesse fenômeno que não para de crescer. Mas o que leva esse reality show a obter tanto sucesso? A escolha dos participantes, os romances, as brigas ou o fato do público poder espiar a vida de um ser humano? Eu acho que é poder saber da vida dos outros. Eu acho que o Brasil é um país em que a fofoca, né, e esse tipo de curiosidade é muito grande, né? Eu acho que não é à toa que o Brasil, assim como a Inglaterra e a Espanha, são países em que esse tipo de reality show de confinamento dá muito certo e, coincidentemente, são países em que o tabloide, né, as revistas de fofoca e tal, é uma coisa muito forte. Rodrigo Carelli também fala da importância do voyeurismo para atrair o público a assistir o reality show. O voyeurismo, quer dizer, é a pessoa ficar apaixonadamente, quase viciadamente, querendo ver a vida do outro, espiar a vida do outro, para adquirir também algumas características. É como se as pessoas elas participassem mesmo dentro. É como se fossem, além daquelas 15 pessoas, tem um 16º jogador que é o público, né? Então a pessoa realmente entra dentro da história, né? E tem opiniões muito formadas. Os brasileiros em geral têm opiniões muito formadas sobre televisão, né? A gente brinca até que são 170 milhões de programadores de televisão. Todo mundo acha que sabe como deveria ser, né, os horários que deveriam ser cada coisa, não sei o quê. Mas no caso do reality show, isso é intensificado, né? As pessoas têm muitas opiniões a respeito. Então, esse é um diferencial, realmente. Fomos a São Paulo para saber a opinião do crítico de televisão do site UOL para falar do Big Brother Brasil, Maurício Sticer, onde ele nos conta cenas determinantes que ocorreram na última edição do BBB que não foram ao ar. E, na sua visão, essa edição deu outro rumo ao reality. Esse ano, a cena que mais me chamou a atenção não ter ido, na verdade, nem foi vista no pay-per-view, foi vista online, que foi durante a Casa de Vidro. Teve aquele evento lá da Casa de Vidro do BBB, que ficaram 5 confinados lá, e aquilo ficou passando 24 horas por dia na Globo.com. E aí ocorreu uma cena lá que foi um diálogo da Ariadna com o Maurício, né, quando ela afirmou, para a surpresa dele, que a Maria era garota de programa. Mas você quer saber a verdade porque todo mundo de repente está julgando ela pelo simples fato que ela já foi garota de programa? Sim, mas o que tem a ver um pouco com as calças? Não tem nada a ver, cara. Tem sim, porque eu fui muito julgada lá fora também, tá? Teve muita coisa minha lá. Mas tu foi julgada por outras coisas, talvez pelo palavreado, alguma coisa. O fato, as pessoas não iam chegar... Ela já foi garota de programa? Afirmando... Ah, você não sabia disso. E essa cena foi determinante depois
verdade ou não, não sabemos se ela foi ou não, mas o fato da Ariadna falar para o Maurício que a Maria era garota de programa foi determinante para o comportamento dele quando ele voltou para casa. E já o público que não viu essa cena na Globo.com, que não tinha internet, que é a grande maioria, que só assistiu pela TV aberta, não entendeu por que ele se comportou de um determinado jeito dentro da casa, passando a rejeitar a Maria, não aceitar mais a Maria. Ficou especulando que tinha sido por causa do tal romance que ela tinha tido com Wesley, etc. Quando, na verdade, tudo indica, o determinante foi esse diálogo. Então, isso, de fato, foi uma cena que o público não teve o direito de ver. Perguntamos a nossos entrevistados se a edição influencia em algum modo na audiência do reality show. Confira a opinião de cada um. Total, né? A importância da edição para a audiência do programa é total, porque você tem que fazer com que o público fique focado naquela história daquele dia, né? Que o público perceba, acredite e acompanhe de que aquilo é um resumo real, né, do que aconteceu naquele dia. Aqui é 24 horas. Ao vivo não tem corte. Aqui é cortado, aqui tem edição, né? Aqui tem edição, aqui é cortadinho. Você tem medo da edição, é isso? De forma alguma, muito pelo contrário. Então o que você está falando? Você não falou que ia falar ao vivo? E ela tem que ter esse molho. É importante que o profissional de edição, ele embeleze, vamos dizer assim, e dê um ritmo bacana para essa edição, né? Para atrair realmente o público. Porque o público que está acostumado, por exemplo, a assistir uma novela que tem uma boa trilha sonora, um ritmo de edição bacana, passagens de uma cena para outra bem feitas e tal, na verdade a gente tem que traduzir isso para o reality show, né? Todos esses elementos que atraem uma pessoa numa edição, né, o público, né, tem que estar no reality show também. Numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor, vinhas tão desiludidas. O crítico do site UOL também mostra sua opinião sobre a influência da edição dentro do reality show. É uma coisa essencial, tão essencial quanto os próprios participantes, né? A maneira, a edição é que conta a história do programa, né? Que, enfim, desenvolve, ajuda o público a entender, de alguma maneira orienta as emoções do público, é essencial. O debate sobre a realidade dos sentimentos é a grande questão. É como se o público estivesse preso à formatação, mas ao mesmo tempo tentando superá-la, criticá-la e até mesmo se distanciar do formato. Podemos concluir que o reality show é como o samba do compositor Nelson Sargento Falso Amor, que diz: o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. E não perca, no próximo bloco vamos receber em nossos estúdios o ex-BBB Alex Fernandes. É rapidinho. O reality show é um gênero que desde que surgiu não tem mais limites. É um novo jeito de captar cenas, em que o roteiro, o enquadramento, as cenas e os ângulos não são mais determinados pela direção do programa, e sim pelos participantes. É preciso ser sutil para não ser flagrado, e se você for sutil demais, desaparece. Será mesmo que o reality show é um beco sem saída? E para falar um pouco da vivência dentro da casa mais vigiada do Brasil, trouxemos aqui para o estúdio o ex-participante do Big Brother Brasil 10, Alex Fernandes. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conta um pouquinho pra gente como que foi participar do Big Brother. Foi um sonho realizado para você? Então, se eu disser que foi um sonho, eu mentiria, porque eu pouco assistia até. Então foi uma questão de oportunidade e conciliada a anseios futuros. Dinheiro. Programa que a premiação principal dá R$1,5 milhão, né? E eu, uma certa noite, fui para São Paulo e eu fui abordado por olheiros da Globo, da emissora, que é uma das formas que a emissora tem de chegar até os participantes. Tem aqueles que se inscrevem, a grande maioria, né? E muitos deles, aliás, a maioria que entra na casa é através do vídeo.
Então eu não vou dizer que tenha sido um sonho meu, um sonho anterior ao programa. Agora lá dentro você vive sim um sonho, que é o quê? Pô, R$1,5 milhão dá para arrumar a tua vida legal. E esse era o meu intuito, né? Agora, foi incrível. Até hoje, eu estou com quase 38 anos de idade, eu não tive nenhuma experiência tão incrível quanto a de ter participado do Big Brother. E dentro desse beco sem saída, a produção tem algum contato com o participante? Ela impõe algum limite? Nenhum. Nenhum? Na minha edição, pelo menos, o único limite imposto era de agressão física, vedação total a qualquer tipo de agressão física. Pós-eliminação. Logo que a gente acompanha os participantes lá dentro, mas quando eles saem, conta pra gente como é que é. Você tem a oportunidade de rever as cenas, você formou outras opiniões a respeito dos participantes, você reavaliou a sua postura no Big Brother? Sim. Hoje a gente tem canais, né, muito precisos para saber o que aconteceu, como o YouTube, né? Então eu me decepcionei em alguns momentos ali com... Não é que eu me decepcionei. Você tem um contato muito próximo com alguém que você acha que gosta de você e de repente aqui fora você começa a assistir alguns vídeos e aquela pessoa te limava nas suas costas, né? Isso não é muito legal. Então a gente tem um meio de saber, né? E aí quando eu comecei a perceber que eu poderia saber muita coisa, eu preferi deixar de lado e voltar só com as impressões que eu tive lá dentro da casa também, né? Então, óbvio, aqui fora você está, pelo fato de estar longe do contexto do jogo, você consegue assimilar também com mais abrangência, você consegue, você já não está mais participando, então você consegue, não tem mais aquela pressão, né? Você consegue ser mais ponderado em algumas coisas. E às vezes alguém que tenha feito uma crítica sobre mim, pô, eu também critiquei um monte de gente lá dentro. Na pós-eliminação, teve alguma exigência para vocês, esses participantes? Todo programa faz, né? Você, por exemplo, isso aqui essa entrevista que eu estou dando, por alguns meses após a saída da casa, não seria possível, porque a emissora detém os direitos sobre detém os direitos sobre tudo que vai ser comentado do programa, entendeu? Mas isso é em todos os reality shows. Eu conheço participantes de outros realities, como Fazenda, né? E é assim para todo mundo, entendeu? Mas tem sim uma certa restrição, mas é público notório, né? O porquê disso, honestamente, eu não sei. Porque se você já saiu, você é uma carta fora do baralho, você não vai, seja a emissora qual for, Globo, Record... Eu acho que independentemente do comentário que você fizer, desde que seja um comentário verdadeiro, eu acho que não vai fazer mal nenhum para a imagem da emissora, até pelo contrário. Muito obrigada, Alex. Mas a gente ainda tem mais coisas. Vamos lá. Porque a gente foi até as ruas para conferir a opinião do pessoal. Eles têm algumas perguntas para você. Vamos lá. Esse é o gostoso. Depois do BBB, você recebeu o convite para posar nu? É com você, Alex. Olá. Então, rolou sim convite para posar nu, mas descartei logo de início. Não é meu, não me sentiria bem em fazer e por dinheiro nenhum faria. Alex, você teve vontade de ficar com alguém no BBB 10? E aí, Alex? A vontade, óbvio que dá, porque lá dentro você tá longe da tua família, você tá longe dos teus amigos, você tem um círculo restrito de pessoas ali dentro. E com o passar dos dias as carências vão surgindo, afetiva, sexual, tudo. E tem mulheres bonitas lá dentro, né? Então, claro, você tem vontade, eu tive vontade de me relacionar com as meninas lá, a Tessália, tivemos até um certo affair no início, mas, pô, a Fernanda é uma garota belíssima. Então você tá carente, né? E você fala, bom, é o que eu tenho aqui. E a vontade surge, mas é natural, né? Poderia ter sido com qualquer outra mulher, entendeu? Mas dá vontade sim. É difícil segurar isso lá dentro. Porque às vezes você tem vontade de ficar com uma garota e um amigo lá dentro já está olhando para ela ou já começou a acontecer alguma coisa com ela. E aí, como é que você vai fazer? É melhor deixar para lá.
Muito obrigada, Alex. Obrigada pela participação no nosso programa. Eu que agradeço. Pela experiência Bacana, compartilhada. Gostei muito. Que bom, ficamos felizes. E o programa Segundo Olhar termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Um beijo e tchau. O projeto Arquivo Mídias fica por aqui. Espero que tenha gostado. Até o próximo programa.